Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher ir embora, mãe. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. Muito boa noite, meus caros amigos da Rádio Web Estação da Luz. Muito boa noite aos nossos queridos irmãos que nos acompanham no nosso canal Reencontro com a Vida. O início de 2024 e que esse ano seja um ano onde as nossas consciências estejam mais abertas para as percepções espirituais, da interferência dos amigos espirituais para com todos nós. E diante desse filme que se inicia em 2024, o Nosso Lar 2, e vamos lotar as salas de cinema de todo o Brasil assistindo esse filme, Nosso Lar 2, que é baseado no livro Os Mensageiros. É um livro sensacional, não é? Então, muita paz a todos os nossos queridos, muito boa noite ao nosso amigo Tavares, um bom ano novo para você, para toda a sua família, para toda a família da Rádio Web Estação da Luz. Dando continuidade aos nossos estudos do livro Voltei, do irmão Jacó, hoje vamos tecer comentários do capítulo 13, que vai falar sobre revendo círculos de trabalho. Depois de um certo tempo, no plano espiritual, irmão Jacó, ele retorna ao estado do Rio de Janeiro, a cidade onde ele residiu os seus últimos anos de vida física. E Jacó, ele se reúne com outros companheiros, também já desencarnados, para participar de algumas atividades na Terra, não é? Então vamos ver o que Jacó comenta aqui. O retorno ao Rio emocionava-me. Eu ignorava que a maioria dos recém-libertos do plano físico não se pode movimentar com a eficiência desejável. Muitos espíritos permanecem como que anestesiados e inconscientes. Outros se demoram na incapacidade de qualquer apreciação de si mesmos, imobilizados pelo choque ou pelo terror da morte, o impacto emocional que essa pessoa tem ao desembarcar do outro lado da vida. Porque, literalmente, nós desembarcamos
muitos, e a maioria, como náufragos, sem ter consciência plena do fenômeno da morte. Não é? Então ele diz assim: comigo, porém, a situação diferia. A sede de saber renovava-me as forças, relembrando os últimos instantes. Na experiência material, retomava mal-estar indefinível quando ele começou a ter lembranças dos últimos instantes da sua vida na Terra. A dispneia parecia uma entidade imaginária, pronta a individualizar-se dentro de mim toda vez que a evocava em pensamento. Bastava recordar certos sintomas do esgotamento que experimentara no corpo de carne para registrá-los imediatamente no organismo espiritual. Compreendi desse modo, ele comenta, antes de passar para o próximo parágrafo, que a dispneia disparava quando ele recordava aqueles instantes que antecedeu a sua desencarnação. Então ele vai dizer: compreendi desse modo que a mente possui incalculável poder sobre o nosso campo emotivo. E assim como poderia materializar ideias de doença, também deveria criar ideias de saúde e mantê-las. Baseado nessa convicção, procurei decifrar o problema em meu próprio benefício e passei a mentalizar o equilíbrio e a esperança, a alegria e o serviço. Então, o seu estado emocional, ele precisava se modificar, não é? Eu, hoje mais cedo, fiz uma palestra no Centro Espírita Humberto de Campos, e que o tema foi doentes e doenças. Estar doente ou ficar doente, eis a questão. Em um trecho da nossa palestra, eu dizia assim: naturalmente, quando pensamos assim, vale a pena considerar que se somos um feixe de energias, temos uma determinada frequência de vibração, vibramos dentro de determinado quadro, dentro de determinado aspecto, que faz com que essas energias pulsem, e essa pulsação de energia que nos compõe, dizemos que é a nossa vibração, a nossa mente. Então, Jacó, ele vivia essa questão, não é? Como eu disse, doentes e doenças. A doença é um estado psíquico criado pela sua própria mente. Você é o gerador da sua saúde mental. É você que vai estabelecer como você vai gerir a saúde emocional, a saúde física para o seu corpo. E quando você deixa as vestes físicas, que é o que o Jacó narra, isso vai repercutir de forma muito mais atuante no mundo espiritual. Porque no plano espiritual, você é o que você pensa. Lá, você não pode se esconder atrás de um corpo físico. Você mostra a sua verdadeira identidade, a forma como você pensa, se plasma, cria imagens holográficas, vamos dizer assim, no plano extrafísico. Não é? Então ele vai dizendo assim: estimulado pela proteção de valorosos amigos, cabia-me honrar-lhe o carinho e a devoção. Convidado, pois, a segui-los, competia-me apresentar o melhor padrão de energia, serenidade e entendimento diante dos demais companheiros. Como, por exemplo,
enquanto estamos na Terra, vamos a uma loja, compramos uma roupa nova, fazemos uma maquiagem, usamos maquiagem, fazemos uma cirurgia plástica, enfim, melhoramos a nossa estética, a nossa aparência física. Mas no mundo espiritual, você vai se identificar, a tua aparência é o que você pensa, vai estar estampado diante dos demais que lhe observam. Então você não tem como se esconder usando uma máscara, porque você é o que você pensa. Pois bem, no próximo item, ele diz assim: observações na crosta. Na volta, não se verificaram as peripécias da ida, a nos afastarmos mais exatamente do parque, e achando-me amparado pelos companheiros que me ofereciam braços acolhedores, entregamo-nos à volitação plena. Perdurava em mim a impressão de viagem na linha horizontal, mas lembro-me de haver contemplado curiosamente a grande ponte que o facho luminoso destacava, espaço a espaço, calculando que íamos agora não só rapidamente, mas em maior altura. Guilherme Ribeiro, robustecido e bem-humorado, aconselhou-me estabelecer paralelo entre o veículo que usávamos ali, o pesado corpo de carne que abandonamos ao solo terrestre, e porque alcançássemos a estação de destino em minutos breves, afirmou-me que se há rotas aéreas para os pássaros metálicos da aviação planetária, há rotas espirituais definidas que favorecem a instantânea condução de entidades menos chumbadas às sensações da vida física. Olha que interessante, né? E a gente imaginava que as rotas só eram na Terra. No plano espiritual, tem essas rotas aéreas, né? E que certamente devem ser rotas de padrões energéticos, que estabelecem uma ligação entre uma cidade espiritual a outras cidades espirituais. Interessante isso, né? Reparei que não atingíamos a cidade, quais foguetes verticalmente derramados do céu, e sim com a naturalidade de alguém que descesse uma escada de vastíssimos degraus, perfeitamente disfarçados uns dos outros. É como se fossem degraus, escalas, né? Saindo esses degraus, eu diria que é você saindo de uma vibração, entrando em outro padrão vibracional. Então imagine que aqui é uma vibração, que é outra vibração, e assim sucessivamente. Você vai descendo as escalas vibracionais. Cada escala vibracional, ela tem as suas características do padrão psíquico da região aonde você está transitando, não é? Pois bem, pousando no chão, senti estranha diferença. O contato com a Terra semelhava-se ao de um magnete ou magneto, e que me obrigou a concluir que a volitação só é possível com facilidade na crosta do mundo aos espíritos mais evoluídos e adestrados na movimentação de certas forças fluídicas. Comentou Schutter, Caribá Schutter. As surpresas dos primeiros dias do homem desencarnado na vida extracorpórea, alegando que os decênios transcorridos no corpo
carnal, imprimiam hábitos que, efetivamente, passam a constituir uma segunda natureza para a individualidade. Vou ler isso aqui, que eu achei muito interessante. Vamos repetir aqui, para clarear mais as nossas dúvidas. Comentou Caibar Chuta. As surpresas dos primeiros dias do homem desencarnado na vida extracorpórea, alegando que os decênios transcorridos no corpo carnal imprimiam hábitos que, efetivamente, passam a constituir uma segunda natureza para a individualidade. Você tem um impacto muito grande, porque você vai ter outra natureza. A sua individualidade terá outras características diferentes do que você tinha na Terra. Porque você está em uma região que as leis que regem a atratividade deste local no plano espiritual, a lei da gravidade é regida por outros padrões, vamos dizer assim, por padrões mentais, pensamento, que é tudo. Ele tem vida, ele tem densidade, ele tem cheiro, ele tem odor, tem aspecto, tem coloração, porque ele se move de acordo com a consciência, o ser consciente que você é. E é essa consciência, esse pensamento manipulado pela consciência do ser espiritual é que vai dar aspecto da sua aparência e do local onde você está residindo. Quando considerei a possibilidade de nos materializarmos em plena avenida para dar testemunho da sobrevivência, riu-se Guilherme Ribeiro, discreto, e afiançou que se tal cometimento fosse provável, a perturbação alcançaria muita gente, de vez que o próprio clarão revelador da crença para demonstrar-se benefício há de penetrar gradualmente o templo interno de cada um, acentuando que, por isso mesmo, concede o Senhor suficientes recursos à mente encarnada para aproveitar-lhes as bênçãos na renovação e iluminação de si mesma. O progresso espiritual será sempre gradativo, sem violência e sem alarme. Ou seja, Jacó imaginou que se seria possível eles se materializarem diante naquela rua, na avenida onde eles passavam, diante das pessoas andando nas calçadas. Seria um alvoroço. Então ele vai dizer que essa revelação ela é gradativa. Então, na medida que você vai adquirindo uma evolução ética, moral, espiritual, você vai modificando o seu padrão mental, energético. A sua consciência vai ganhando outros estágios de níveis de evolução que você vai penetrando, adentrando a essas regiões do mundo invisível, e você vai começar a ver a outra sociedade, os outros espíritos. Né? Que coisa muito boa essa, né? Pois bem, no próximo item, dentro deste capítulo, Jacó vai falar sobre cortando a via pública. Como é transitar na via pública, não é? A cidade do Rio de Janeiro, naquela época, no início, praticamente na segunda década do século XX. Então, imagine hoje, meus queridos irmãos, andar nas principais avenidas das grandes capitais. Que tipo de companhias espirituais estão dividindo o mesmo espaço? O trânsito caótico. Quais são as companhias espirituais
que nos acompanham dentro dos nossos veículos, dentro do ônibus coletivo, nos metrôs, nas ruas e nas avenidas, né? A outra população invisível que divide espaço com os encarnados. E como é que nós estamos estabelecendo essa conectividade, ou melhor dizendo, essa conexão mental com esses moradores espirituais das ruas de qualquer capital do país, em qualquer lugar do mundo, onde há encarnados, há a presença de entidades espirituais desencarnadas. Pois bem, era contudo uma novidade para mim devorar a distância nas vias públicas, dentro da noite, sem ser visto pelos semelhantes encarnados. Olha. Eu já tive a experiência desse desdobramento espiritual. Eu me encontrava no plano espiritual e eu caminhava por uma avenida e as pessoas não me viam. Interessante, né? É tudo uma questão de vibração mesmo, de percepção de cada um de nós. No dia imediato ao de minha libertação, em verdade, fiz pequena caminhada em companhia dos amigos que me amparavam. Entretanto, a posição de abatimento não me havia proporcionado o ensejo de experimentar toda a extensão da surpresa de que me via agora possuído. O que mais me espantava era a expressão espiritual de cada pessoa que me cruzava o caminho. Olha o que ele diz aqui. Pois bem. O que mais me espantava era a expressão espiritual de cada pessoa que me cruzava o caminho. Observei que muitas criaturas permaneciam acompanhadas por espíritos benignos ou por sinais luminosos que me deixavam perceber o grau de elevação que já haviam atingido, mas o número de entidades gozadoras das baixas sensações da vida física a seguirem suas vítimas de perto era francamente incalculável. Aonde tem uma população de encarnados, tem uma quantidade maior de desencarnados. E os indivíduos, os seres humanos, nas ruas, nas avenidas, com seus pensamentos invigilantes, produzindo queixas, lamentações, tramando guerras, tramando vingança, ódio. Olha a população de entidades invisíveis que se toniza com essas faixas mais negativas de moradores residentes na Terra. Anunciou Miguelhão que bastaria breve exame para identificarmos a natureza do vício de cada uma. Pouco a pouco, embora o tempo curto, verificava por mim mesmo, através dos gestos com que se revelavam, os espíritos ainda presos às paixões sexuais, aos tormentos do ódio e aos caprichos da vingança. Eu vou fazer uma observação aqui, né? Os espíritos ainda presos às paixões sexuais, aos tormentos do ódio e aos caprichos da vingança. O irmão Andrade, a cuja assistência recorrera muitas vezes, nos últimos tempos, de minha tarefa humilde para socorrer alcoólatras e veterados em casos difíceis, nos quais a obsessão se caracterizava perfeitamente, indicou-me alguns transuentes torturados pela dispomania. Estavam seguidos por verdadeiros vampiros
de forma repugnante, alguns completamente embriagados de vapores, outros demonstrando aflitiva sede, pálidos e cadavéricos. O quadro mais inquietante, porém, era constituído por um homofenômeno e pelas entidades em desequilíbrio que se lhe julguiam. Parecia um homem subjugado por tentáculos de povos enormes, vendo-o aprisionado em cordões escuros. Perguntei ao amigo Andrade como interpretar a visão que tínhamos sobre os olhos, esclarecendo-me ele, então, que os hipnóticos, mormente os mais violentos, afetam os delicados tecidos do perispírito, proporcionando doces venenos aos amantes da ociosidade. Os fios negros são fluidos de ligação entre as lampreias invisíveis e os plexos da vítima encarnada. Meus amigos, hein? Vamos prestar mais atenção o que estamos pensando? As companhias espirituais que nos acompanham, os espíritos influenciam nossas vidas bem mais do que nós imaginamos. De ordinário são eles que vos conduzem os vossos pensamentos. Essa foi a resposta que os espíritos deram a Kardec. Diz com quem andas que eu te direis quem és. Eu diria, diga o que tu pensas que te direis com que tipo de companhia você está sendo acompanhada ou acompanhado. Fitei Guilhom Ribeiro, espantado, e indaguei. O que acontecerá ao infeliz destes se ele desencarnar? Se a morte encontrá-lo em tal posição, respondeu sereno, vagueará por aí à vontade dos verdugos que o exploram vorazes, até que um dia delibere modificar-se intimamente para o bem de si mesmo. Meus amigos, nós estamos vivendo um momento em que precisamos, mais do que nunca, vigiar as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Já afirmava o jovem Rabi da Galileia. O próximo item, Jacó vai nos dizer o seguinte: aula de preparação espiritual. Esse capítulo, aula de preparação espiritual, ele vai nos convidar a uma preparação para o futuro trabalho que Jacó iria desenvolver. Daí a minutos, penetrávamos respeitável instituição, onde cooperaríamos na transformação de entidades perigosas pela avançada cultura desviada para o mal. Conduzido por Guilhom Ribeiro, a extensa sala com surpresa forte, aí encontrei Leopoldo Cirne, rodeado de dezenas de entidades menos evoluídas, e lhe escutarem a palavra atenciosa. Ele encontra aqui com Leopoldo Cirne, né? Era uma aula perfeita na qual o velho amigo preparava futuros companheiros para a contribuição espiritual de ordem elevada. Notei-lhe a preocupação de sintonizar para ganhar tempo. Dos tópicos registrados por mim, assinalei por mais expressivo o ensinamento da cooperação que era apresentado por Leopoldo Cirne. Ainda depois da morte, enunciava ele: a fraternidade é o caminho da salvação.
Para que um criminoso retome o patrimônio da paz, urge regenerar-se e socorrer os irmãos ignorantes, que tiveram também o infortúnio de resvalar nos despenhadeiros do crime, a fim de que o interpenetrante se reajuste, é imprescindível se cure, colocando-se no auxílio aos que ainda não puderam libertar-se dos maus hábitos. Se o ingrato deseja iluminar o próprio caminho, convém-lhe a reparação dos erros. Se o ingrato deseja iluminar a si próprio, convém ele reparar os seus erros, né? Em que se mergulhou impensadamente, amparando o próximo de coração enrijecido, despertando-o para os benefícios da gratidão. Inadiável, portanto, é a reforma íntima com o trabalho de autoaperfeiçoamento, para que a dádiva da reencarnação produza frutos de paz e sabedoria. Vamos utilizar o dom que Deus lhe deu para ajudar o próximo. A missão de ser médico, a missão de ser um engenheiro, de um arquiteto, a missão de ser um professor, a missão de ser um comunicador. Use o teu talento para o seu crescimento espiritual, para si e para o próximo. Não é? Os espíritos, revelando fundo interesse, ouviam-no com a mesma atenção com que na Terra se registram informes alusivos ao dinheiro fácil. Sorridente, Guilhom comentou a posição diversa em que nos achamos, atravessamos o sepulcro, enquanto no mundo vulgar, esmagadora maioria das criaturas menospreza a alma, atendendo às vantagens imediatas do corpo. Sobrevindo a morte, assinala-se a reviravolta. Os indiferentes de ontem, na maioria, busca o ouvido das impressões que lhe ficam na experiência física, procurando as vantagens da alma. Né? Então, os desavisados é surpreendido. E aqueles que já têm uma clareza da vida espiritual, têm mais preparo para encarar essa nova realidade. Ninguém se eleva do chão planetário ostentando asas alheias, e daí as organizações numerosas de assistência e socorro sobre a Terra mesmo. Cirne, Leopoldo Cirne, é um dos pioneiros dessas escolas de preparação espiritual. Terminada a aula, veio ter conosco, prestativo e amável. Então, disse-lhe satisfeito, orientando nossos irmãos para o céu, fitou em mim aqueles mesmos olhos cintilantes que lhe conhecíamos no outro tempo e respondeu: não, Jacó, não é bem isto. Se na esfera carnal trabalhamos na condução do próximo para que aprenda a bem morrer, cooperaremos agora a fim de que saiba renascer com proveito. Não é? Ele estava, Leopoldo Cirne, ensinando seus companheiros a renascer, ter uma maior clareza no plano espiritual. E agora, no último item, ele diz assim: nos serviços de doutrinação. Não tive tempo para refletir-lhe a resposta sábia. Caibá Schutter veio buscar-nos para o serviço de evangelização. Os trabalhos de socorro aos desencarnados, endurecidos estavam
iniciados com a prece do orientador da reunião. Naturalmente, poderiam ser instruídos em nossa esfera de luta, afirmou Guilhom. Compreensível, entretanto, os benefícios decorrentes da colaboração atingiriam particularmente os amigos encarnados, não somente lhes aumentando o conhecimento e a experiência, mas também lhes suprimindo lastimáveis impulsos para o mal. Que os infortúnios ali, diante de nós, eram perseguidores sombrios. Não padecia dúvida. Não viam os benfeitores que até ali acorriam para melhorar-lhes as condições, embora agisse constrangidos pelas forças magnéticas que deles emanavam. Contudo, vai afirmando Jacó, ouviam-lhe as instruções e advertências edificantes através daqueles mesmos aprendizes das aulas do Cirne. Reparei, então, com mágoa e diferença, que existia entre mim e os abençoados companheiros que me haviam trazido, ao passo que nenhum deles era visível aos irmãos ignorantes e perturbados. Não obstante, as irradiações brilhantes que lhes marcavam a individualidade, notavam-me a presença entre os ajudantes intermediários pertencentes aos cursos preparatórios de espiritualidade superior. Certa entidade reconheceu-me e gritou: aquele ali não é o Jacó? E mirando-me de alto a baixo, acentuou: que é da luz dele. Cadê a luz de Jacó? Os demais, Leopoldo Cirne, Guilhom Ribeiro, Caibachuta, tinha sua luz. E as entidades espirituais não conseguiam ver os demais. Mas por que conseguiam enxergar Jacó? Porque ele ainda não tinha acendido com a sua luz. Sentindo a opacidade de minha organização espiritual e envergonhado com o incidente, recolhi-me ao silêncio e à inação, receando interferir nos serviços da noite, no desdobramento dos quais não sobrava tempo para qualquer indagação ociosa de minha parte. Finda que foi a tarefa, expus a Guilhom o meu caso, todavia, afogando-me os ombros, fraternalmente exclamou, sem humilhar-me: não se atormente, meu caro. Medite, ore, e no momento oportuno receberá os necessários esclarecimentos. Esteja certo de que a sua luz virá. Semelhantes palavras de reconforto, porém, não conseguiram afastar a profunda tristeza que me tomou o coração. Olha que mensagem, né, meus irmãos? Cada um construa a tua própria luz, enquanto ainda é tempo, enquanto você está no mundo encarnado. Procure construir a sua própria luz, para não cair nas sombras do outro lado da vida. Gratidão, muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe, e na próxima semana vamos ter um convidado especial, que é o nosso querido amigo Djalma Mota Argolo, um estudioso da doutrina espírita, autor de várias obras, dentre alguns livros que Djalma já escreveu. Eu vou entrevistá-lo sobre o livro A Dimensão Humana do Cristo. O nosso bate-papo vai ser
com Djalma Mota Argolo, com o tema A Dimensão Humana do Cristo. Quem realmente foi este Cristo humano? Quem era ele? Qual era a sua missão? Então, meus caros amigos, conto com a presença de todos vocês na próxima semana, neste mesmo horário, com a presença deste ilustre convidado, Djalma Mota Argolo. Muita paz, uma boa noite e até a próxima semana.